senhores. Um ótimo dia a todos vocês que estão chegando agora. Um ótimo dia, bom dia ao nosso canal História Sem Fronteiras. Sejam todos bem-vindos ao nosso canal. Bom, senhores, nós vamos começar então a dar continuidade ao nosso trabalho, né, na página 69. Lembrando que amanhã nós teremos aula, se eu não me engano, às 11 horas da manhã nós temos aula de novo, tá? Então fiquem atentos. Gente, gostaria de deixar bem claro, eu estou morrendo de saudade da sala de aula, morrendo de saudade de vocês, viu? Tá complicado ficar em casa, mas em breve isso vai passar e a gente vai poder voltar para a aula. Bom, senhores, na última aula nós vimos a respeito do Egito Antigo. Foi ou não foi? Sim. Sim, isso. Tá. Aí eu falei para vocês a formação do Egito Antigo. Eu até mostrei umas pirâmides que eu tenho aqui guardado, um presentinho que eu ganhei há muito tempo atrás. Outra coisa, a aula da semana passada, eu já vou postar ela já para a escola, vai ficar disponível para vocês, tá? Então, olha só, menino, a ideia é o seguinte... Professor... Oi, pode falar, Paulo Antônio. Que página mesmo? Página 69. Você consegue visualizar a página no seu livro aí, no seu celular, ou tablet, ou computador? Sim. Isso, tá aí no seu caderninho aí, tá? Bom, deixa eu olhar aqui, tem mais alguém? Não, tem não. Tá, então vamos lá então. Senhores, estão na página 69. Nós vimos aí a formação dos estados, isso aqui nós já vimos. Esse aqui é o tempo, né, fica na região, vamos olhar aqui rapidinho, tá? Fica em Abu Simbel, tá? No Egito, às margens do rio Nilo. Aqui era um dos palácios, né, do faraó, tudo bem? Feito na pedra, nas rochas. Bom, aí nós vamos continuar a nossa aula aqui, rapidinho. Está perguntando assim, ó, por que as primeiras civilizações se formaram no Oriente e se desenvolveram às margens dos grandes rios? Defina o que é um estado. Tá. Primeira situação. Por que toda civilização, a grande civilização, se desenvolveu na região do Oriente? Primeiro, pelos grandes rios. Então, os grandes rios, turminha, ele colaborou para isso, né? Porque o homem percebeu que ele ficando sedentário, ele pode desenvolver sistemas de irrigação, produção de alimento. O homem passou a consumir sementes, né? Na verdade, ele comia as frutas, mas também passou a consumir sementes. E aí, a ideia é o seguinte, nós vamos observar outra situação também, que é a questão deles comerem os cereais, as sementes. E aí tiveram vários tipos de sementes, né? É como se fosse a ideia do capim, entendeu? Então, o capim tem semente. Então, na família do capim surgiram vários outros, como o trigo, né? Como a aveia, como o centeio, como a cevada. Então, dessa variação, eles começaram, então, a comer esses alimentos, a plantar e a colher, e a desenvolver sistema de irrigação. E quanto mais eles foram acumulando riqueza, acumulando alimentos, passaram a trocar com outros povos. Aí os povos que não moravam em regiões férteis passaram a querer dominar essas regiões. E aí começam os conflitos, entendeu? Nessas regiões que ficam ali próximas das margens dos rios. Definir o que é um Estado. Estado, gente, é uma organização social em que tem um grupo, tá, específico, um grupo de pessoas que representa toda aquela sociedade, tá? Que representa todo aquele povo. E aí é válido lembrar que para ele governar, ele vai usar da força, da violência, vai usar de elementos religiosos, ele vai falar que ele é representante dos deuses, por isso que ele tem que governar aquela sociedade, entendeu? Ele vai usar dessa lógica, né? Da lógica da religiosidade, tudo bem? Ele é um representante dos deuses aqui na Terra, e que a Terra pertence a ele, toda a família, e que as pessoas, né, irão usar dessa terra do rei, e em troca deverão pagar impostos para o rei, pois o rei é representante dos deuses aqui na Terra. Então, essa é o elemento básico de toda a característica de um Estado, né? De um Estado teocrático.
Quando eu falo definir o Estado, mas as características modernas, aí já são outras, é uma outra forma de ver o Estado, tá? Mas de toda forma, o que há em comum entre o Estado moderno e o Estado teocrático é que são formas de controlar a sociedade com regras, com leis, né, com território, fronteiras, com hino, com bandeira, né? Então há esses elementos que vão equiparando ao conceito de Estado. Tudo bem? Então, o Estado é uma forma de controlar a sociedade, uma organização política, divisão social, né, de grupos, de categorias. Cada um tem um papel a cumprir na sociedade. Tudo bem? E as civilizações desenvolveram as margens dos grandes rios no Oriente por conta do processo de sedentarização. Demoraram mais ou menos mais de 1.000 anos para esses homens, 2.000 anos, para esses homens começarem a se assentarem, construir as primeiras cabanas, as primeiras edificações, organização social. Então, tudo isso leva um tempo. E outra coisa, cada um aconteceu em tempos diferentes, em momentos diferentes, tá? Não é algo que seja homogêneo e ao mesmo tempo. Não, são em tempos diferentes, em variações temporais diferentes, em localidades diferentes, com religiosidades, línguas, culturas diferentes. Bom, turma, agora nós vamos para a página 70, tudo bem? Vamos lá, página 70. E agora eu vou pedir a participação de alguns alunos para poder ler para a gente. Pode ser, turma? Sim ou não? Eu posso ler? Pode. Sim, todo mundo vai ler. Quem está falando aí? Tem um rapaz que está falando aí que eu não escutei. Professor, depois dele pode ser eu. Tá, pode ser, tem nada não, tá? Eu posso ler depois? Tá, ok. Vamos lá, então. Firminha, eu gostaria de chamar o primeiro aluno que pediu aí, por favor, a primeira aluna a pedir. Vamos lá? Pode ser você, por favor? É o desenvolvimento da escrita? Isso, é o rapaz, vai lá. Desenvolvimento da escrita. Com o crescimento das cidades, as relações entre os membros da comunidade e entre pessoas e instituições tornaram-se mais complexas. Diferentemente do que ocorria nas aldeias, nas cidades mais populosas, nem todos se conheciam ou praticavam o mesmo tipo de atividade. Algumas obras, como canais de irrigação que possibilitavam transportar as águas dos rios para as áreas mais distantes das margens, levavam mais tempo para ser construídas do que a duração da vida das pessoas de uma geração. Nessas condições. Isso, só pensa um pouquinho. Então, olha só. Essas pessoas passaram a ficar fixas numa mesma região, tá? E esses costumes, essas tradições iam sendo passadas de pai para filho, a forma de fazer o sistema, né, de irrigação, criação de canais de irrigação, os diques, as represas, né, para que quando chegasse na época da seca ter água reservada para continuar a produção de alimentos e eles não passarem fome. Então, todas essas técnicas e tecnologias desenvolvidas por esses homens durante a antiguidade, elas eram passadas e, com o passar do tempo, cada vez mais eles iam buscando novas formas de modernizar esse processo. E isso vai acumulando que novas experiências que também geram a maior produção de alimentos. E isso acaba chamando a atenção da população ou dos povos vizinhos, que acabam, né, desenvolvendo elementos, né, o espírito guerreiro para dominar esses territórios e aumentar o seu território. Num primeiro momento, eles faziam ataques a essas regiões produtoras, roubavam os alimentos e levavam para as montanhas. Depois, no segundo momento, né, tempos depois, passaram a dominar a região, e aí as pessoas daquele local que eram escravizadas pelo reino distante, eram obrigadas a trabalhar, produzir alimentos na sua própria terra e pagar altíssimos impostos para os dominadores. Então, aí vai começando as guerras entre povos, entre outras regiões. Tudo bem? Bom, outra pessoa, por gentileza, nessas condições... Eu? Sim? Não, como assim? Ah, tá. Nessas condições, tornou-se
difícil reter e transmitir oralmente as informações e os conhecimentos necessários para manter as cidades funcionando. Por isso, foram criadas maneiras de registrar essas informações e esses conhecimentos com os primeiros sistemas de escrita, por volta de 4.000 anos antes de Cristo, na região da Mesopotâmia, no Oriente Médio. Então, gente, a pergunta é: como que eu vou passar esse conhecimento de pai para filho? Alguém pode esquecer, alguém não vai entender. Então, eles pensaram: ó, vamos desenvolver um sistema de escrita que vai registrar. Só que eles pensaram o seguinte: ó, nós vamos fazer esse registro nessas tábuas de argila. Por quê? Porque fazendo a tábua de argila, vai estar aqui e ninguém vai esquecer. Só que tem um detalhe. Se alguém, né, falar na biblioteca, sei lá, no arquivo, pegar essa tábua de argila e deixar cair no chão, quebrou toda a escrita, né? Quebrou a tábua, porque não é papel, papel não quebra, papel rasga, pega fogo. Agora, uma tábua dessa de argila, de barro, se cair no chão, já era. Bom, se pegar fogo, ela não vai estragar. Ô, professor, Oi. eu tenho uma pergunta. Depois que o senhor falar, pode continuar, depois que o senhor falar, eu falo. Tá. Então, olha só. Aqui nós estamos vendo uma placa, tá vendo? Ela é escrita cuneiforme, né? É uma placa feita de argila, tá? Na região da Mesopotâmia. Ela tá em Paris, essa tábua aqui, tá? É a primeira forma de escrita da humanidade. É a escrita cuneiforme. Tudo bem? Eu vou mostrar toda ela para você ver aqui. Então, olha só, tá vendo? Tem alguns símbolos. E aí, esses símbolos é ele que vai favorecer, registrar as informações. Tá vendo que não é uma escrita como nós temos hoje, né? Com vogais, consoantes. Não, ela é uma forma de desenhos. Cada desenho simboliza alguma coisa. Entendeu, galera? Essa é a forma da escrita, a primeira escrita da antiguidade. Tudo bem? Tranquilo? Alguém tem alguma dúvida? Eu queria te Pode perguntar. falar. Faz tempo que eu queria te perguntar, só que eu sempre me esquecia. Onde que normalmente eles deixavam essas placas para depois passar de geração em geração? Ah, tá. Beleza. Essas placas, elas eram feitas por homens que sabiam escrever. Esses homens que sabiam escrever eram funcionários do rei, chamados de escribas. Então, tudo que ele escrevia na tábua... Tenta imaginar, eu pego barro, né? Tá cru. Aí eu vou lá, escrevo o que eu quero escrever, ponho esse barro para secar. Depois que ele secou, eu vou levar ele para o forno. Aí ele vai assar. Depois que ele assar, aí eu vou guardar ele aonde? Dentro do castelo, dentro do palácio. Aí no palácio vai ter um arquivo, uma biblioteca que vai ficar guardado todos esses registros, todas essas tábuas. Entendeu? É porque eu pensei que não fosse dentro desses negócios. Fosse tipo, eles cavavam, colocavam lá pra... Não sei. E cada um tinha na sua casa. Sim, tipo um diário. Não. Na verdade, quem sabia escrever, na maioria da população, era apenas os funcionários do rei. Então, esses sabiam escrever. O resto da população passava o dia todo trabalhando, entende? Não tinha a preocupação da escrita dos registros. Agora, por que você precisa desenvolver uma escrita? É só você parar e pensar. Quando eu tenho uma cidade muito grande, eu tenho uma população muito grande, eu preciso registrar, eu preciso saber o que tem de alimento, o que tem de pessoas trabalhando, em caso de uma guerra, em caso de uma fome, em caso de uma enchente, em caso de alguma situação que fuja do controle do rei, ele tem alguns registros, né, guardados para ele saber tomar as decisões corretas antes de tomar uma decisão precipitada. Então ele vai lá, chama os funcionários públicos e pergunta: funcionário público, eu quero saber quantos alimentos tem guardados nos celeiros e quanta população tem homens fortes para trabalhar na agricultura. Aí o funcionário do rei, o escriba,
Vai lá nessa biblioteca, nesse arquivo, pega as tabuinhas que representa a quantidade de alimentos guardados no estoque, a quantidade de pessoas, e vai estudar, e vai fazer um relatório e vai levar para o rei. Fala, ó, senhor rei. Tio, Oi. fizeram uma pergunta no chat assim, ó. Onde colocavam para secar? Era no sol mesmo ou tinha um lugar certo? Ah, tá. Ótimo. Boa pergunta. Nesses palácios, quando você escrevia alguma coisa, é como se fosse o seguinte: o lado de fora do palácio, como se fosse tipo num terraço, por exemplo, ali ficava uma espécie de uma plataforma, como se fosse uma mesa, que ficava no sol. Aí eles pegavam essas tabuinhas, colocavam nessa mesa que ficava do lado de fora do palácio, entendeu? E ele ia secar. Assim que secava, eles levavam esse produto para um forno, que ficava dentro do palácio, esse forno. E aí eles assavam isso aí. Mas isso aí, gente, não é na sala principal do palácio, não. Geralmente fica meio que do lado de fora do palácio. É aquela sala que fica no cantinho do palácio, entende? Entenderam o que eu quis dizer? Sim. Né? Eles não E vão os fazer palácios, eles foram destruídos? Olha, até hoje existem alguns desses palácios, chamados de zigurates. Eu vou mostrar ele para vocês daqui a pouquinho, pode ser? Sim. Tá, deixa eu ver se eu consigo abrir aqui mais uma página aqui. Vocês estão vendo só o livro agora, é isso? Eu só tô vendo o painel em branco. Agora eu tô vendo o livro. Mas agora a gente está vendo a mesma coisa que a gente estava vendo. O livro, certo. Se eu abrir aqui agora um novo guia, vocês estão vendo o Google agora? Sim. Sim. Tá, então tá bom, vamos lá. Nossa, tio, personaliza esse Google. Vamos lá, meu filho, vamos trabalhar. Zigurate. Eu acabo de abrir aqui. A internet está meio lenta. Vamos lá. Isso. Zigurates. Vamos lá. Turma, vocês estão me acompanhando aí? Sim. Sim. Eu estou sempre conversando com vocês para a gente estar por dentro. Ótimo. Bom, enquanto vai abrindo aqui a página, demorando um pouquinho, né? A internet aqui, vou te falar, meu filho, é complicada. Vai abrir agora, vai abrir ali. Bom, nós vamos voltar para o livro, então. Nós vamos para a próxima página, página 71. Tudo bem? Só mais alguns minutos. Vamos lá. Bom, agora nós vamos ver um pouquinho da Mesopotâmia. Nós vimos um pouquinho do Egito. Agora nós vamos ver um pouquinho da... Opa, peraí. Vamos voltar de novo. Saiu aqui da página. Vamos lá. Professor, a aula acabou? A tela tá preta, professor. Isso, vai voltar agora. Calma aí. Professor? Aí, agora voltou para a aula agora, certinho? Sim. Oi, voltou a página aí? Sim. Oi, pode falar. Sim. Eu queria saber se no Egito, na época que eles sabiam escrever, que nem foi a primeira escrita, eles também já tinham como se fosse um papel. Ah, não, papel grosso. Não. O papel, no caso, só vai ser desenvolvido ou na China, no caso da China, mas, né, o primeiro papel mesmo, que a gente tem uma noção de papel, ele é desenvolvido no Egito, chamado de papiro, entendeu? Eles cortavam uma planta, tá? Parecia uma espécie de uma pequena palmeira, uma coisa do tipo, uma planta aquática. Eles cortavam o caule dela na forma de alguns filetes, e aí eles colocavam eles enfileirados, depois colocavam uma espécie de um tecido, um pano, depois vinha com outro pedaço de filete alveolado, tá? E assim eles faziam o papel, chamado de papiro. É porque eu vejo em muitos
muitas coisas que os egípcios eles estavam usando papel para fazer alguma coisa. Sim, Aí eu é o sempre ficava me perguntando. papiro. Vocês estão vendo aí o zigurate? Sim ou Ô não? tio, Vocês estão vendo o zigurate? Só um minutinho. Estão vendo o zigurate aí na sim, tela? sim. Esse é o zigurate, tá vendo? Esse aqui existe até hoje, lá na região do Iraque. Oi, pode falar. Tio, você falou, na última aula, você falou pra gente assistir um filme. E você também falou que a gente podia encontrar na Netflix. Eu fui procurar e não achei. Ah, o Retorno da Múmia ou A Noite no Museu? A Noite no Museu. Você não achou A Noite no Museu? Não, Tá, então. Você procurou no YouTube? não. Então procura no YouTube depois, tá bom? Quem tá falando? Quem A tá Sofia. falando? Sofia. Sofia. Sofia Rueles ou não? Não, Sofia Freitas. Freitas, tá bom, Sofia. Sofia, você tá vendo aí o zigurate? Tá vendo? Sim. Ó, eu vou passar o mouse aqui, você vai vendo. Olha só. Tá vendo que aqui, ó, tem a parte de fora do zigurate. Então, gente, ó, era por esse lado de fora aqui, ó, que eles colocavam as Mas, tabuinhas para professor, secar. Entendeu? ele era como se fosse uma pirâmide? Ou Parece uma não, pirâmide, não parece, tinha, Paulo tipo... Antônio. Hã? É Rafael Antônio, não é isso? Isso. Isso. Parece uma pirâmide, tá vendo? Mas elas têm, tipo, alguma coisa com alguma função parecida com a da pirâmide? Olha, você lembra que a pirâmide é para enterrar os mortos, é ou não é? É. Aqui não, aqui é a casa, aqui é o palácio do rei, entendeu? Ah, tá. Aqui é o palácio do rei, tá bem? Pode ver que as Então o pessoas rei, sobem na ele lateral. ficava... Então o O rei, ele rei ficava... nessa Ou parte então, superior aqui, ó. então o rei, ele ficava naquela parte de Ele fica cima. bem aqui em cima. Então, mas embaixo Isso, isso. mas embaixo das alas do rei vinha o quê? Isso, exatamente. Aí aqui embaixo vai estar os sacerdotes. Depois mais embaixo aqui, ó, vai Então é estar tipo onde se vai estar os fosse uma funcionários. cadeia de mais importância. Tipo, os mais importantes ficam na parte de cima e tipo, os escravos ficam na parte de baixo. Não, os escravos não ficam aqui, a população não fica aqui. A população mora aqui assim, tá vendo? Em volta do castelo. Ah, Entendeu? A população mora aqui em volta do castelo. Então, por que que tem que ter essa muralha? Para proteger. Quando tiver uma guerra, a população sai da zona rural e passa pela muralha para se proteger dos inimigos. mas e se o inimigo Entendeu? ele passa pela muralha também? Ah, não. Hoje é outra realidade, né, Rafael? Ou Ô, Rafael, aqui, ó, tá vendo aqui, ó? Eu vou te mostrar uma outra imagem aqui, ó. Olha só, tá vendo? Isso aqui é de verdade, isso aqui é lá no Iraque. Tá vendo? sim. Olha, isso aqui é no Iraque, de verdade, ó. Então eu tenho o rio mais para frente lá, a população mora aqui pro lado de fora da muralha, e aí os funcionários do rei estão aqui trabalhando. E o rei tá aqui em cima. Então eles faziam até jardim ó, na superfície, ó. Quando tinha algum tipo de sacrifício, aí eles faziam aqui em cima, você entendeu? Ah, entendi. Entendeu? Tá, olha só. Opa, deu uma travada aqui, voltou. Bom, vocês estão vendo que tem aqui uma região muito verde ou muito seca, hein, galera? Tipo, não sei porquê, mas tem muita. É uma região um pouco verde. Mas tem Muito muita. seco. Seco do que Oi, pode verde. falar. Oi, Mais ou pode menos. falar. Tem árvore, mas é muito seco. Mas parece que é muito seca a região, não é? Arenoso. Né? É uma região arenosa. Tá vendo? Oi, pode falar.
Opa, Oi, pode desculpa. falar. Tinha outras construções que eles faziam antigamente, que eles faziam, tipo, vários canais no meio das cidades, no meio Sim, dos... aí é o seguinte, o Gabriel, aí já é no caso do. É no caso, o Gabriel, acho que o Gabriel Ferrari deve estar É o conversando. Gabriel Ferrari, aham. Isso, é lá na região dos Astecas. Aí já é outra época. Nós vamos ver isso no final do ano ou o ano que vem, entendeu? Ô, professor, mas por que eles não faziam isso desde antigamente? Tipo, desde agora... Ah, não, esquece, eu sei. Tá. Vamos lá. Júlia Beatriz, bom dia. Bom dia, professor. Você poderia ler para a gente aí, ó, Mesopotâmia, por favor? É o início, professor? Isso. Mesopotâmia é uma palavra de origem grega que significa terra entre rios. Ela se Parou. refere. Júlia, peraí, só um pouquinho. Gente, alguém já ouviu falar da palavra Mesopotâmia? Sim ou não, turma? Não. Sim. Médio. Eu já. Isso, tá. Então, olha só, turma. A palavra meso quer dizer entre. Potâmia quer dizer água, rio. O cavalo, na língua, isso é em grego. Cavalo em grego quer dizer hipo. Hipo. Cavalo, hipo. Mas vocês aprenderam aqui comigo que Potâmia quer dizer água. Se eu pegar hipopotâmia, como que chama essa palavra? Cavalo d'água ou hipopótamo. Entenderam? Sim. Daí que é o hipopótamo, cavalo d'água. Tudo bem? Júlia Beatriz, pode continuar para a gente, por favor. Ela se refere à região entre Rio Tigre e Eufrates. Ela se refere à região entre os rios Tigre e Eufrates e demonstra a importância dos cursos de água para as populações que ali viveram. Por ser uma região fértil e de fácil acesso, atraiu muitos povos e foi palco de disputa entre eles. Isso, muito bem, obrigado. Então, como era uma região muito rica, né, de água, uma grande produção de alimentos, outros povos acabaram querendo dominar essa região. Nós vamos ver os povos acadianos, os povos assírios, amoritas, caldeuses, hititas, enfim, vários outros povos, os Ô, persas. professor, Oi, pode os falar. maias vieram depois dos egípcios? Como é que é? Os maias são da mesma época dos egípcios ou vieram depois? Não, Rafael Antônio, os maias estão numa época assim, é como se fosse uns 3.000 anos na frente. Tá? Então, eles já eram mais desenvolvidos, tipo, enquanto os egípcios ainda estão fazendo em placas de barro postas ao sol, os maias já usavam papel, por exemplo? Não, cara. Primeiro que os maias não tiveram uma espécie de uma escrita como a gente conhece. Eles criaram uma espécie de um código, entendeu? Que é parecido com uma escrita maia, tá? É uma escrita maia, mas não é como a gente imagina. E tudo que eles faziam, eles pintavam bem parecido com a do Egito Antigo, entendeu? Era bem parecido. Depois, mais para frente, é porque agora não vai dar tempo, nosso tempo está acabando. Mas depois a gente vai mostrar isso aí. Rafael, já que você está aí para mim, por favor, Sumérios e Acadianos, vamos lá, começa a leitura. Os sumérios foram um dos primeiros povos a se estabelecerem entre os rios Tigre e Eufrates, por volta do ano 5.000 a.C. Acredita-se que eles tenham construído os primeiros canais de irrigação. É provável que também tenham inventado a roda e o arado, ferramentas importantes para a agricultura. Professor, depois eu posso ler? Depois? Tá, só um minutinho. Beleza. Professor, eu posso ler depois? Por favor. Ah, tá. Tá, quem tá falando? Gustavo.
Gustavo, começa para mim a leitura aí, vai lá, a partir e depois o próximo. Vai, Gustavo. A partir do final do quarto milênio, os sumérios fundavam várias cidades do sul da Mesopotâmia, como Eridu, Ur, Uruk e Nippur. Embora tivessem a mesma língua e cultura, cada uma dessas cidades era independente e apresentavam um governo próprio. Os habitantes delas nunca seguiram as mesmas leis ou formaram um só exército. Portanto, elas eram cidades-estados, de política autônoma. Frequentemente, as cidades-estados sumérias guerreavam umas com as outras. Isso. Então, cada cidade, uma era independente da outra. Entendeu? Então, não posso ir tinha agora? nenhuma dificuldade aí. Eles falavam a mesma língua. Só um minutinho. Eles falavam a mesma língua, só que eles ficavam no sul. E aí, na região sul, é um problema. Vou te mostrar agora. Porque, olha no mapa. Todas as águas do rio, elas nascem na montanha. Tá vendo? Acompanha no mouse, ó. E ela vai descendo para a região do sul. Então, aqui é uma terra muito fértil. Quem morava nas montanhas fazia o quê? Atacavam o sul para roubar os alimentos. Entendeu, galera? E até mesmo para escravizar a população para trabalharem nas suas terras. Entendeu, turma? Sim, Turma? Eu entendi. Entendi. Entende? Sim, sim, ô entendeu? Então tá professor, bom. Então vamos. Sim. Oi. os egípcios e Oi, os tá. mesopotâmicos, eles, tipo, lutavam para dominar as terras dos outros, tipo, Jerusalém, Dâmaco, Mênfis, ou os egípcios, ou não. Sim, olha só. Mas aí, Rafael, é o seguinte, viu, turma? Como que ocorre esse processo? Ele só vai dominar outra área se ele tiver um grande exército. Se ele não tem um grande exército, não tem como. Então ele fazia o quê? Geralmente acontecia o seguinte, eles iam, dominavam uma região, mas depois de 200, 300 anos, o reino passa por alguma dificuldade, ou por uma seca, ou por uma fome, e acaba se enfraquecendo. Quando o reino se enfraquece, né, que vai morrendo soldados, vai morrendo a quantidade de camponeses, ele torna-se um alvo fácil de ataque inimigo. E aí, quando ocorrem os ataques inimigos, eles acabam destruindo esse grande império. Por isso que na antiguidade é um império atacando o outro de tempos em tempos, entendeu? Sim. Então era tipo, por exemplo, Bom, as pessoas da Ásia Menor atacavam uma parte da Mesopotâmia. Mas aí, depois de 500, 300 anos, os mesopotâmicos pegavam de volta. Então é tipo eles Exatamente. pegavam, só que acabavam entregando de volta? Não é que ele entregava, né? Ele era atacado por um povo mais forte do que ele, entendeu? E aí ele acabava entregando, porque ele foi dominado, entendeu? Bom, Professor, oi, quem tá falando? deu 10. Júlia Beatriz. Fala, Júlia. Professor, queria perguntar que horas a aula acaba, porque acabou de dar 10h50. Sim, pequeno, olha só, a aula vai ficar um pouquinho atrasada, só até a gente terminar de ler isso aqui, tá bom? Tá bom. Você já poderia ler pra gente, pode ser? Pode. É a parte do por volta de... Por volta. Tá. Por volta de 2.200 anos antes de Cristo, Isso. os sumérios foram conquistados pelos acádios, os quais constituíam um povo semita que ocupava a região central da Mesopotâmia. Com um exército eficiente, os acádios criaram um dos primeiros impérios da história, o Império Acádio, ou acadiano, com o poder centralizado na região de Ágade, ou Acádia. Isso.
rivalidades internas, né, entre o reino. O primeiro rei deles, tá? Foi um rei chamado Rei Sargão, tudo bem? Bom, ele se tornou um grande império, mas ele foi atacado pelos Elamitas. Daqui a pouquinho nós vamos falar isso aí. Os originários da região, os Elamitas eram originários da região do Irã, tá? E dominaram ali durante 100 anos. Oi. Acontecia, tipo, um lugar se atacar, tipo, o Nínive atacar Mari, sendo que eles são do mesmo... Nossa! Mesmo povo, mesma língua, né? Isso ocorre? Tá, não, isso não acontecia. Isso era meio difícil acontecer. O que acontecia era o seguinte, ó, turma, presta atenção. Tá vendo o pessoal de Acádia aqui? Tá vendo os acadianos? Sim. Tá vendo o mapa aí? Ou não? Com o mouse. Sim. Aí ele atacava o povo da Suméria. Dominou aqui, ele vai começar a dominar toda uma região. Olha o tamanho da região. Nossa. Olha o tamanho que o acadiano virou, tá vendo? Viu aí? Sim. Só que outros povos, olha só, nós vamos olhar no mapa. Só que outros povos passaram a também querer invadir a região. Como os babilônicos também tentaram invadir e dominaram a região. O povo da Assíria atacou a região. Tudo bem? O povo amorita atacou a região. Então foram vários reinos atacando esses reinos. Vocês viram que eles falaram aqui de um povo, o chamado povo de Sem, povo semita. Quem que é Sem? Sem é filho de Noé, entendeu? Eles ficaram na região muitos anos. E aí eles acabaram... Só um minutinho, peraí. Vou encerrar aqui, vai acabar a aula. Então eles atacaram essas regiões, então foi um reino atacando o outro. Olha só, trocas de culturas. Apesar do conflito militar entre sumérios e acadianos, esses dois povos realizaram muitas trocas de cultura, a princípio predominante. A cultura suméria foi aos poucos sendo reelaborada e absorvida pelos semitas. A língua e a escrita suméria enriqueciam o idioma acadiano. Seu sistema social, econômico e administrativo também foi incorporado pelos acadianos. As trocas culturais foram tão intensas que os especialistas afirmam ter exercido uma espécie, né, de cultura sumério-acadiana no Oriente. Tá? Então, essa cultura suméria também teve elementos da cultura acadiana. E aí nós vamos avançar aqui mais um pouquinho. Antes de encerrar a aula, eu vou para a próxima página. Deixa eu conferir um negócio aqui. Isso aparece aqui, acho que nem está aparecendo mais. Mas vamos lá. Nós vamos, então, amanhã fazer uma atividade juntos. Pode ser, turma? Pode. Sim. Então tá bom. Pode. Gente, ó, nós atrasamos 5 minutos de aula, mas também nós estendemos 5 minutos, 10 minutos de aula, tá? Para compensar vocês. Um forte abraço a todos vocês, muito obrigado a todos e até amanhã, turma. Tchau, tchau. Até, tchau. Até amanhã. Falou. Valeu. Professor, não aguento mais ficar em casa, meu Deus. Eu também não.